find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. No mundo da música, o Spotify enfrenta um grande desafio, pois atualmente está lidando com danos significativos. Isso ocorre devido à crescente revolta dos artistas que estão retirando suas músicas da plataforma de streaming. A hashtag Spotify se tornou viral, e como resultado, os músicos no Spotify estão recebendo uma compensação bastante limitada. O principal podcaster do Spotify rompeu seu silêncio. Além disso, o príncipe inglês e sua esposa Meghan também expressaram preocupações em relação ao seu parceiro de podcast no Spotify. Tudo isso está causando uma grande polêmica na empresa, que havia investido consideravelmente em podcasts. I started this company when I was 23 years old. A história começa com Daniel Ek, fundador do Spotify, que iniciou a empresa quando tinha 23 anos. Daniel passou por uma crise de identidade em sua vida, apesar de ter se aposentado precocemente aos 20 e poucos anos, após vender sua empresa de publicidade e acumular uma grande riqueza. Ele experimentou uma sensação de vazio existencial e se viu envolvido em festas noturnas e compras extravagantes, como uma Ferrari. No entanto, essa vida logo o deixou insatisfeito, pois ele sempre foi um workaholic, no caso, em tradução direta, viciado em trabalho. Desde os 13 anos, Daniel iniciou seu primeiro negócio, criando sites para outras pessoas. Inicialmente cobrava $100, mas logo estava cobrando $200 por site. Ele até contratou colegas de escola, incentivando-os com videogames, formando uma equipe de trabalho. Seus pais ficaram impressionados e preocupados com sua ambição. Daniel tentou se candidatar a um emprego no Google, mas foi informado de que precisava de um diploma, o que ele não possuía. Ele considerou criar seu próprio mecanismo de busca, mas logo abandonou essa ideia ao perceber que competir com o Google seria um desafio insuperável. Daniel experimentou várias ideias de negócios ao longo de sua vida, a maioria das quais não teve sucesso. No entanto, em seus primeiros anos na casa dos 20, ele teve sorte ao vender um de seus negócios por cerca de $1 milhão para uma empresa chamada Trade Doubler. Isso nos leva de volta ao momento em que Daniel enfrentou uma crise existencial. Ele percebeu que precisava encontrar um propósito em sua vida, e decidiu que usaria o dinheiro que ganhou com a venda de seu negócio para revolucionar a indústria da música. Nesse mesmo período, o serviço Napster ganhou enorme popularidade, permitindo que as pessoas compartilhassem arquivos de música MP3 gratuitamente. Isso levou as gravadoras a processar o Napster até sua extinção. Entretanto, surgiu um problema. Naquela época, havia vários aplicativos semelhantes, como o Kazaa e o LimeWire, juntamente com sites como o Pirate Bay. Ficou evidente que, com a disponibilidade da tecnologia peer-to-peer, a indústria musical não poderia mais conter o compartilhamento de arquivos online. Daniel Ek, que era um ávido amante da música, também desfrutava dos serviços de compartilhamento de arquivos gratuitos, mas percebeu os impactos negativos que isso estava causando na indústria musical. As vendas de discos diminuíam a cada ano. Diante dessa situação, Daniel vislumbrou a necessidade de criar um novo serviço superior ao Napster, mas que permitisse que músicos e gravadoras gerassem renda a partir de suas músicas. Ele concebeu uma plataforma onde todas as músicas do mundo estariam disponíveis instantaneamente. Essa plataforma seria sustentada por anúncios, com uma parte da receita publicitária indo para os artistas. Essa foi a ideia inicial por trás do Spotify. Daniel estava confiante de que essa abordagem seria benéfica tanto para os usuários quanto para a indústria musical, protegendo-a contra a ameaça da pirataria. No entanto, as gravadoras não compartilhavam do otimismo de Daniel, e essa ideia acabou sendo complicada e controversa. Se ele tivesse previsto a complexidade que enfrentaria, talvez nem tivesse iniciado o Spotify. Daniel se uniu a seu amigo Martin, que se tornou cofundador do Spotify. Juntos,
Passaram o verão de 2006 recrutando os melhores programadores disponíveis antes de abordar as gravadoras para negociar os acordos de licenciamento necessários para o seu projeto. Eles entenderam que, para convencer a indústria musical, precisavam criar um protótipo funcional impressionante do seu produto. De maneira irônica, embora a missão do Spotify fosse combater a pirataria, sua equipe inicialmente baixou ilegalmente centenas de milhares de músicas para poder desenvolver o serviço e criar um protótipo funcional. Foi uma espécie de dilema, pois não conseguiam demonstrar o quão eficaz o produto seria para a indústria musical sem realmente construí-lo. No entanto, não podiam construí-lo sem acesso à música. Assim, durante aquele verão, piratearam milhões de dólares em música para poder trabalhar. A equipe do Spotify trabalhou incansavelmente para desenvolver a plataforma. Passavam longas horas no escritório, e quando finalizavam o trabalho, muitas vezes se reuniam para jogar pôquer ou pebolim. Naquele verão, eles se tornaram como uma família, pois passavam quase todo o tempo juntos. Em poucos meses, conseguiram criar a primeira versão do Spotify, que se destacava por sua profissionalidade e elegância. O mecanismo de pesquisa e os recursos de lista de reprodução eram excelentes, com páginas dedicadas a artistas e álbuns musicais, garantindo uma organização eficiente. O mais notável era que, ao clicar em uma música, ela começava a tocar quase que instantaneamente, mesmo em uma época em que a velocidade da internet era notavelmente mais lenta. A equipe projetou o serviço de modo que os arquivos de música fossem baixados em pequenos trechos enquanto a música era reproduzida, eliminando a necessidade de esperar pelo início da faixa. Uma vez que a plataforma foi construída, eles lançaram convites beta para obter feedback de outros usuários. Muitos adoraram o serviço, e Daniel também ficou empolgado com o produto. No entanto, havia um fator estressante que ele não compartilhava com sua equipe: as negociações com as gravadoras para obter autorização para usar suas músicas não estavam indo bem. As três grandes gravadoras, Sony, Warner e Universal, eram figuras-chave na indústria musical e era essencial tê-las a bordo para o sucesso do Spotify. Daniel viajou pelo mundo em reuniões exaustivas, explicando a ideia de música gratuita financiada por anúncios, na qual as gravadoras receberiam uma parte substancial da receita publicitária. No entanto, as gravadoras reagiram negativamente à ideia de gratuidade, preferindo um pagamento fixo a cada vez que uma música fosse transmitida no Spotify. Isso era problemático, pois não havia garantia de que a receita publicitária cobriria esse custo. O futuro do Spotify parecia incerto. Daniel sentiu sua ansiedade crescer, pois sua equipe havia desenvolvido um excelente produto, mas o negócio estava ameaçado de fracassar antes mesmo de ser lançado. No último minuto, eles conseguiram um compromisso: o Spotify introduziria uma versão paga do serviço por uma taxa mensal fixa. Além disso, as gravadoras e editoras musicais receberiam cerca de 70% de toda a receita gerada, juntamente com uma parcela substancial das ações do Spotify. Embora o modelo de negócios não fosse garantidamente sustentável, o Spotify teve que aceitar, pois era a única opção. Isso permitiu ao Spotify obter os direitos de uso da música em grande parte da Europa, embora as negociações nos Estados Unidos levassem mais alguns anos. Finalmente, em outubro de 2008, o Spotify lançou oficialmente sua plataforma. A equipe do Spotify, então, iniciou um processo chamado de Big Clean, no qual removeram todas as músicas piratas ilegalmente presentes em seu serviço. Naquele momento, o Spotify deve ter acreditado que suas preocupações com a indústria musical haviam sido resolvidas, mas isso estava longe de ser o caso. Nos anos seguintes, a indústria musical ameaçou regularmente retirar as licenças do Spotify se não atendesse às suas exigências, como remover recursos da versão gratuita do aplicativo para incentivar mais pessoas a aderirem à versão paga, que era mais lucrativa. Isso foi frustrante, pois o Spotify teve que deliberadamente reduzir a qualidade de seu produto gratuito. Além disso, as gravadoras tentaram negociar uma fatia ainda maior do financiamento obtido pelo Spotify, mesmo quando a empresa ainda não era lucrativa. O Spotify também enfrentou a oposição de muitos artistas individuais, alguns dos quais retiraram completamente seus catálogos do serviço, incluindo Metallica, Pink Floyd, os Beatles e Bob Dylan.
Vários músicos criticaram publicamente o Spotify pela baixa remuneração aos artistas, sendo Taylor Swift um exemplo notável, que retirou todas as suas músicas do aplicativo em 2014. Embora a questão envolvesse os acordos privados entre os artistas e as gravadoras, os artistas possuíam ações do Spotify e se beneficiaram de seu crescimento, mas não estavam satisfeitos com a receita gerada por suas músicas no serviço. A situação dos artistas piorou ainda mais devido à proliferação de plataformas falsas, em que pessoas usam fazendas de streaming para repetir certas músicas, aumentando sua participação na receita do Spotify às custas de artistas legítimos. Estima-se que as plataformas falsas possam custar aos artistas cerca de 300 milhões de dólares por ano. Inicialmente, o Spotify parecia não fazer muito para resolver esse problema. No entanto, os artistas que haviam deixado o Spotify geralmente voltavam quando percebiam que era melhor receber algum pagamento em vez de nada. A realidade era que o streaming de música estava se tornando uma parte permanente da indústria musical. Os usuários adoravam o serviço, e o Spotify estava crescendo rapidamente. Esse crescimento acelerou ainda mais quando o Spotify fez parcerias com o Facebook para integrar o serviço em sua plataforma. Além disso, o Spotify fechou acordos com provedores de internet para incluir assinaturas do Spotify com os pacotes de internet, impulsionando ainda mais as vendas. O Spotify também empregou uma estratégia de marketing inteligente ao expandir para novos países, exigindo convites para ingressar inicialmente, o que criou um senso de escassez e entusiasmo em torno do lançamento. Em 2011, o Spotify já contava com 1 milhão de assinantes pagantes. No entanto, persistia um grande problema: o Spotify ainda não era lucrativo. Alguns começaram a questionar se a empresa era verdadeiramente viável no longo prazo. A popularidade estava garantida, mas a questão crucial era se o Spotify poderia se manter como um empreendimento financeiramente sólido. A batalha estava se aproximando. Isso ressoou entre os funcionários do Spotify, pois sabiam que uma batalha intensa estava apenas começando. O número crescente de serviços de streaming similares estava lançando as bases para um confronto feroz. O lançamento da Apple Music representou uma ameaça significativa, e não ajudou o fato de que a Apple tinha uma influência considerável sobre o Spotify. Por exemplo, a Apple parecia dificultar deliberadamente a aprovação das atualizações do aplicativo do Spotify na App Store, e também ficava com uma parcela de 30% das compras no aplicativo, o que significava que, quando alguém atualizava sua conta no Spotify, a Apple ficava com uma parte considerável dos lucros. Isso não era ideal, considerando que a Apple era um concorrente direto do Spotify. Além disso, havia outros competidores nas guerras de streaming, como o Tidal, que tinha fortes laços com artistas musicais. Vários artistas começaram a disponibilizar suas músicas exclusivamente no Tidal. Gigantes da tecnologia como o Google e a Amazon também entraram no mercado de streaming de música. Até mesmo o YouTube lançou o YouTube Music. No entanto, apesar da concorrência intensa, o Spotify manteve sua liderança, em grande parte devido à sua opção gratuita financiada por anúncios. Mesmo que essa opção fosse deficitária, pois 90% da receita vinha de assinaturas pagas, ela era eficaz em atrair novos usuários que posteriormente migravam para a assinatura mensal. No entanto, o problema subjacente persistia. Todos esses serviços de streaming ofereciam, essencialmente, o mesmo catálogo musical. A diferenciação e a alavancagem eram necessárias. O que aconteceria se as gravadoras decidissem retirar suas licenças do Spotify? Para abordar essa questão, o Spotify adotou duas soluções que causaram controvérsia. A primeira solução foi o investimento pesado em podcasts a partir de 2019. O Spotify gastou mais de $1 bilhão para adquirir conteúdo, incluindo acordos exclusivos com figuras como Barack Obama, a DC Comics e Joe Rogan. Eles também adquiriram a plataforma de podcasting Anchor por cerca de $100 milhões. O objetivo era simples: o Spotify buscava possuir conteúdo exclusivo que não estivesse disponível em nenhum outro lugar.
Isso significava que o Spotify pagaria menos receita para gravadoras e músicos se os usuários passassem mais tempo ouvindo podcasts em seu aplicativo. A segunda solução visava oferecer uma experiência musical altamente personalizada. Inicialmente, o Spotify tinha como principal foco a localização de músicas conhecidas pelos usuários. No entanto, com o tempo, passou a concentrar-se mais na personalização e na descoberta de novas faixas. Em 2015, lançaram a playlist Descobertas da Semana, que era atualizada semanalmente com recomendações personalizadas para cada usuário. Isso se tornou extremamente popular, levando o Spotify a criar várias outras playlists personalizadas, como um radar de lançamentos para novas músicas. No entanto, surgiu um problema. O controle sobre essas playlists permitiu que o Spotify direcionasse os ouvintes para músicas que eram mais econômicas para eles, afastando-os sutilmente das faixas das grandes gravadoras. A licença dos algoritmos de recomendação personalizada apresentou uma inclinação em direção a músicas mais acessíveis para o Spotify licenciar, ou músicas que geravam uma maior parcela da receita. A situação ficou ainda mais controversa quando a indústria musical mundial divulgou uma lista de 50 artistas desconhecidos cujas músicas estavam se destacando em algumas das principais playlists do Spotify. Essas faixas foram reproduzidas mais de 500 milhões de vezes. No entanto, havia um problema: esses artistas não eram reais. Se você pesquisasse seus nomes, não encontraria presença nas redes sociais ou online. Eles tinham apenas algumas músicas no Spotify, com quantidades maciças. Artigos começaram a surgir destacando que o Spotify estava promovendo artistas falsos. Mais tarde, ficou claro que o Spotify estava licenciando músicas da Epidemic Sound, uma plataforma que oferece uma vasta biblioteca de músicas livres de royalties, frequentemente usada por YouTubers. No entanto, ao adicionar essas faixas às playlists e aumentar artificialmente sua visibilidade no aplicativo Spotify, a empresa pagaria menos às gravadoras e aos músicos. Isso gerou críticas por tirar oportunidades de artistas genuínos que haviam conquistado o direito de estar nas playlists, além de diminuir ainda mais suas receitas de streaming. A controvérsia aumentou ainda mais devido ao fato de que um dos primeiros investidores do Spotify também tinha participação na Epidemic Sound. Houve até especulações de que o Spotify poderia eventualmente substituir artistas reais por música gerada por inteligência artificial. Essa ideia sugeria que o sucesso poderia ser fabricado, o que permitiria ao Spotify reduzir seus custos com artistas, aumentando significativamente suas margens de lucro. O problema era que, uma vez que mais de um terço da música ouvida no Spotify vinha de recomendações e playlists internas da plataforma, o Spotify detinha considerável influência sobre a indústria musical. Se decidissem impulsionar a carreira de um novo artista desconhecido, poderiam lançá-lo para o sucesso imediatamente, incluindo suas músicas em playlists específicas. Por outro lado, poderiam restringir a visibilidade de outros artistas. Por exemplo, começaram a limitar o alcance de músicas que continham discursos de ódio, e em alguns casos, baniram artistas envolvidos em controvérsias, como R. Kelly, por exemplo. Em muitos casos, o público não tinha conhecimento de quem o Spotify promovia ou restringia. Portanto, embora não fosse óbvio à primeira vista, o Spotify passou por transformações significativas desde seu início. Originalmente, o desejo de Daniel era criar uma biblioteca gratuita de música financiada por anúncios. No entanto, ele agora descreve a empresa como uma plataforma impulsionada pela tecnologia que atua como um mercado bilateral, obtendo receita tanto dos ouvintes quanto dos próprios artistas. Os ouvintes pagam pelo acesso à música, enquanto os artistas pagam para alcançar seu público. Isso inclui as gravadoras, que agora pagam ao Spotify para ter suas músicas incluídas em playlists e pagam mais para obter classificações mais altas nessas playlists. O Spotify também permite que os músicos promovam seus produtos e vendam ingressos por meio da plataforma. Em 2017, a Billboard nomeou Daniel Ek como a pessoa mais influente no mundo da música. Apesar do sucesso do Spotify em recuperar sua posição no mercado, os desafios não acabaram, especialmente com a aquisição de Joe Rogan. A adição de podcasts ao catálogo gerou uma série de reações.
Alguns artistas ficaram irritados pelo fato de o Spotify pagar $100 milhões por um podcast, enquanto eles recebiam apenas frações de centavos por cada reprodução de suas músicas. Outras pessoas ficaram descontentes quando o Spotify removeu episódios de podcasts antigos de Joe Rogan, enquanto algumas críticas surgiram quando o Spotify não retirou episódios que continham informações anti-vacinação. Em resumo, o Spotify se tornou um ator poderoso no cenário da música, influenciando quem alcança o sucesso na indústria musical e quem não alcança. Qual aplicativos de música você usa? Coloque nos comentários qual deles você prefere. Eu sou Giovana Maria e te encontro aqui em nosso próximo vídeo.